Eu acho difícil conhecer alguma pessoa que não gosta de filmes, assistir filme. Tem alguém que não gosta de filme? Vamos começar por aí. Alguém não gosta de filme? Eu não me identifico com filme. Temos uma pessoa que não gosta de filme. Ok, 2 pessoas, você não está sozinho. Muito bem, muito bem. Tem gente que não gosta de filme. A minha esposa não gosta de filmes. Ela consegue assistir no máximo 30, 35 segundos do filme e depois já perde o interesse completamente. Mas nós temos pessoas que gostam mais de filmes de romance, filmes de drama, coisas da vida real. Quem é que é o pessoal da vida real? Tem gente da vida real aqui, tem poucos. O pessoal está querendo fugir da realidade, ok? E temos aqueles filmes mais, né, de ação extravagante, ficção científica. Quem é da ficção científica? Coisas que não são reais. E os demais não gostam de nada, gente. Tem muitas outras coisas, né? Eu sei, só falei 2. Eu sou do tipo de pessoa que gosto de um bom filme de ficção científica. Quanto mais longe da realidade, para mim, melhor. Porque de realidade já basta a nossa, né, gente? A gente já sabe. De drama já basta a nossa vida. Nossa, que depressivo que começa essa mensagem. Eu amo filmes que me tiram da realidade, que me fazem esquecer das contas que eu tenho que pagar, que me fazem esquecer dos problemas, que realmente me colocam num lugar que não existe. Isso é maravilhoso para mim. Agora, quem lembra aqui da primeira vez, eu digo primeira porque eu duvido que quem assistiu esse filme assistiu uma vez só, da primeira vez que assistiu o filme Avatar? Quem lembra da primeira vez? Eu lembro como... Quem não sabe o que é Avatar? Avatar é o que essa nossa fileira do meio está hoje. Azul. Avatar é aquele filme de ficção científica, de um mundo diferente, alienígenas, pessoas entrando, a mente entrando no corpo de um alienígena, são florestas bioiluminadas, é uma loucura aquele filme. Eu acho que não tem nada mais longe da realidade do que Avatar, mas eu lembro desse filme, e eu lembro desse filme, porque obviamente eu assisti a primeira vez como adulto, as outras 35 vezes foi porque eu tenho 2 filhos pequenos, e eu assisti com eles. Eu tenho um filho que ama lutar, então ele ama as cenas de ação, e eu assisti muitas vezes já esse filme. Todos os que tem, são 2, né? É 2, né? Os 2 já assisti várias vezes. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme foi a maneira como tratava o outro. E tem um momento do filme, a primeira vez que isso aparece, que um daqueles extraterrestres alienígenas, eles dizem um para o outro o seguinte: eu vejo você. Quantos lembram disso? Eu vejo você. É uma frase tão simples, mas dentro da ideia de James Cameron, que foi quem escreveu o filme, o dono do filme, por assim dizer, esse eu vejo você dentro do filme, vai muito além de uma simples constatação visual. Significa um reconhecimento profundo da essência da outra pessoa. É como se naquele filme, quando eles dizem eu vejo você, a pessoa está dizendo: eu vejo quem você é, eu te entendo, eu me solidarizo com você, eu estou com você, eu te vejo como você é de verdade, e não apenas a sua aparência. É uma ideia de conexão que transcende a aparência física, alcança a alma. Essa é a ideia do filme. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse conceito não foi um conceito inventado por James Cameron. Jesus já tinha esse tipo de encontro com pessoas na Bíblia o tempo todo. Quando eu e você olhamos um para o outro e dizemos: não, eu te vejo, nós estamos falando o quê? Os meus olhos naturais te enxergam como pessoa. Eu estou te vendo aí, eu vejo que você está sentado, eu consigo saber que você está na minha frente. É uma constatação visual. Mas sabe, Jesus, quando encontrava pessoas na Bíblia, não era uma constatação apenas visual, era uma constatação de alma, era algo mais profundo, era uma conexão que transcendia aquilo que o mundo enxergava com os olhos, transcendia aquilo que a cultura enxergava como certo ou errado. O título dessa mensagem é Eu Vejo Você. E essa não é uma frase dita por avatares para você, nem por mim para você. É uma frase dita por Jesus para mim e para você. Jesus hoje está dizendo: eu vejo você. Eu vejo você por completo. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, os versículos 1 a 10. E essa é uma história maravilhosa de um homem chamado Zaqueu, o encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. E acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Caso você não tenha Bíblia, que eu acho difícil, você deve ter um celular com Bíblia. Você pode acompanhar comigo aqui. E diz assim a palavra do Senhor:
Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso acontecer começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu então se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele estava falando dele mesmo, eu, Jesus, veio para buscar e salvar quem estava perdido. Até aqui a palavra do Senhor. Sabe, Zaqueu era o tipo de pessoa que ninguém queria ser. Zaqueu era rico, mas era odiado. Zaqueu era importante, mas era totalmente desprezado. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Mas o que isso tem de tão ruim? Por que Zaqueu era tão odiado? Deixa eu te familiarizar aqui na cultura e no contexto em que essa história está acontecendo. Nesse momento o povo judeu, o povo de Israel, estava como subjugado por Roma, pelos romanos. Saiba que os romanos, quando conquistavam terreno, eles não faziam literalmente, em muitos casos, daquelas pessoas, daquelas nações escravos, mas eles entravam e permitiam que algumas leis daquele povo se mantivessem e alguma coisa da religião se mantivesse, mas a lei completa e total era dos romanos. Os impostos eram cobrados pelos romanos. Havia jugo que antes o povo não pagava e agora precisava pagar. E o que acontecia é que os romanos eram pessoas extremamente inteligentes. O que eles fizeram? Eles disseram: não vamos colocar romanos nossos, cidadãos nossos, cobradores de impostos nossos no meio dessa gente, porque essa gente vai se revoltar e vai matar os camaradas. Então vamos fazer diferente, vamos colocar gente deles, que conhece o lugar, que conhece a cidade, que conhece o ambiente, que conhece as pessoas, para que eles cobrem os outros. Então eles contratavam esses chamados publicanos, contratavam pessoas do próprio povo para cobrar impostos, para subjugar o povo, para tirar dinheiro do povo, para pagar para Roma. E esse texto mostra que Zaqueu não era um simples cobrador de imposto. Você reparou no texto? O texto dizia que Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. O que isso significa? Zaqueu era o chefe da gangue. Ele era o gangster mais famoso, mais conhecido e mais odiado. Ele tinha lucros de uma parte daquilo que os seus cobradores de impostos faziam com o povo. O povo odiava Zaqueu por causa disso. Ele era um judeu que trabalhava para o inimigo, trabalhava para aqueles que vieram subjugar o povo, ganhava dinheiro em cima da dor do seu próprio povo, da sua própria família. Ninguém queria sentar com Zaqueu, ninguém queria passar tempo com Zaqueu. Zaqueu era visto por todos, mas não era enxergado por ninguém. E ainda assim, Jesus para exatamente embaixo da árvore de Zaqueu, exatamente embaixo da árvore dele. Nós vimos que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não conseguia, a multidão era grande, ele era um homem de estatura pequena, baixa, então ele corre, sobe numa árvore, ele tenta algum atalho para conseguir aquilo que ele queria. Mas a minha pergunta aqui é: será que Zaqueu de fato queria ver Jesus? Porque lembrem que ele era um homem importante, ele era um homem famoso. Pessoas assim gostam de andar pelos lugares com pompa, gostam de andar pelos lugares e serem vistos e reconhecidos. Sim ou não? Nós sabemos disso. Nós moramos numa cidade que é assim, certo? Pessoas que são assim, que buscam poder, que buscam elas andam pelo lugar esperando para ver quem está olhando por elas. Será que
Zaqueu queria ver Jesus? Ou será que Zaqueu estava querendo ser visto por Jesus? Não se esqueçam que nesse momento, Jesus era um dos homens mais famosos da atualidade. Nesse momento, não havia uma família, uma boca que não tivesse falado o nome de Jesus. Jesus estava no ponto alto do seu ministério. As notícias de cura, as notícias de milagre tinham se espalhado por todo lugar. Lembrem que Jesus vinha caminhando e uma multidão vinha acompanhando ele. Jesus estava famoso nesse momento. Será que ele queria ver Jesus ou ele queria que Jesus o visse? Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer esse paralelo às vezes comigo e com você. Não, vocês não, com os seres humanos de forma geral. Às vezes nós subimos nas nossas conquistas, às vezes nós subimos nas nossas posses, às vezes nós subimos nos nossos diplomas, nos nossos ministérios, nas nossas entregas, nos nossos jeitos, mas tudo isso é só uma figueira disfarçada do que realmente é. Porque às vezes lá por dentro, a gente só precisa ser visto por Jesus. A gente só quer ser visto, a gente só quer ser enxergado, a gente só quer que alguém repare que nós estamos ali, que eu existo. Zaqueu pensou, eu imagino, se eu subir, talvez eu consiga ser visto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Zaqueu estava subindo para ver Jesus, Jesus já havia visto Zaqueu antes mesmo de Zaqueu subir naquela árvore. Sabe, eu e você não precisamos chamar a atenção para sermos amados e chamados por Deus. Ele já viu onde você está, aonde ninguém te viu, Ele já te viu. Ele te conhece mesmo no meio da multidão. Nós não passamos desapercebidos para Jesus, nós não passamos disfarçados para Jesus. Jesus olha para cima e diz: desce, Zaqueu, hoje eu preciso ficar com você. Você percebeu isso? Que Jesus não pede currículo, Jesus não pergunta quem ele é, não pergunta se é bom ou Jesus não pergunta, a sua casa tem aquilo que é preciso para o meu conforto? O bebê lá fora tá coisa linda, gente. Jesus não pede recomendações, Jesus não pergunta quem é, Ele simplesmente diz. Jesus não exige arrependimento, não exigiu arrependimento antes de oferecer a sua própria presença. Jesus entra primeiro e transforma depois. Sabe, aquela casa, a casa de Zaqueu, virou um altar, aquele encontro virou uma redenção, aquele que era excluído virou generoso. Você viu o que aconteceu no final do texto? Ele vira generoso. O que a religião não muda em anos tentando, Jesus muda em apenas uma noite. Sabe, hoje eu quero falar sobre encontros com Jesus. Cada um de nós precisa ter encontros com Jesus. Não o Jesus da letra, me entendam bem os teólogos de plantão, eu sou teólogo também. Não o Jesus da letra, e com isso eu não estou falando da palavra de Deus, mas não o Jesus da religião, não o Jesus que o mundo prega aí fora, o Jesus puro, simples, verdadeiro, que olha no olho, senta na mesa. Sabe, um encontro com Jesus muda tudo. Encontros com Jesus sempre nos ensinam algo. E hoje eu quero trazer essas 3 coisas que o encontro de Jesus com Zaqueu nos ensina e precisa nos ensinar hoje. Vocês estão prontos? A primeira coisa que o encontro de Jesus conosco e com Zaqueu ensina é que a graça dele, a sua graça, sempre nos surpreende. Você pode se preparar o máximo que você quiser. Você pode se aprontar e dizer: estou preparado agora. A graça de Jesus sempre nos surpreende. Olha o que o versículo 13 e 4 dizem. Zaqueu estava tentando ver quem era Jesus. Então correu adiante da multidão, na frente da multidão, subiu em uma figueira brava para ver Jesus. Sabe, Zaqueu não sabia exatamente o que ele queria. Ele só sabia que ele precisava ver Jesus. Será que era curiosidade? Eu não sei. Um desejo de mudança? Eu duvido um pouco. Quem sabe um vazio que ele não conseguia explicar? Ou quem sabe tudo isso junto, misturado? O importante é que Zaqueu corre, se antecipa, sobe numa árvore. Mas o que Zaqueu não sabia é que ele não era o único que estava observando.
Jesus já tinha o nome de Zaqueu na agenda do céu. Muitas vezes nós buscamos e achamos que estamos fazendo de tudo para que Jesus nos enxergue, para que Deus veja o nosso sofrimento, para que Deus olhe, e a gente acha que só nós estamos. Sabe aquela coisa quando você descobre em uma amizade que você amava mais aquela pessoa do que realmente ela te ama? Ou que você considerava mais uma pessoa do que de fato ela te considera? Zaqueu, às vezes nós estamos assim, tentando enxergar, mas o que nós não sabemos é que Jesus já tem o nosso nome na agenda do céu. Zaqueu foi procurar por uma imagem, mas Jesus queria fazer uma visita. Quantas vezes eu e você chegamos em uma reunião como essa, em um culto como esse, para ver o que vai acontecer? A gente assiste coisas no YouTube para entender melhor o que pode acontecer, vai a um Zoe grupo só para acompanhar um amigo, e aí Jesus aparece e diz: ei, hoje eu preciso entrar, eu preciso ficar na sua casa. Quantos de nós não fomos pegos, na melhor das intenções da palavra, da expressão, por Jesus eu vou só acompanhar o meu amigo porque ele já me convidou tantas vezes, eu tenho que ir, como que eu não vou ir? Ele é um bom amigo, eu preciso ir com ele. E nessa primeira vez o Senhor Jesus se apresenta para nós e nos pega de jeito, acerta o nosso coração, começa a transformar, o amor dele nos constrange, e a gente começa a viver uma vida que nós nem estávamos preparados para viver, porque a graça de Jesus sempre nos surpreende. A graça nos surpreende porque ela se move antes do nosso arrependimento. Atenção a isso, a graça de Deus se move antes do arrependimento. Eu não estou dizendo que não é necessário o arrependimento, muito pelo contrário, o arrependimento é necessário para a remissão dos nossos pecados, acessarmos aquilo que Jesus conquistou na cruz. É necessário o arrependimento, a Bíblia ensina isso. Mas a graça de Jesus se manifesta antes do arrependimento. Jesus para aonde ninguém pararia. Jesus para e fala com quem ninguém falaria, com quem a religião havia desistido. Jesus disse: ei, eu te vejo, eu vejo você, eu vejo a tua dor, eu vejo além daquilo que você representa para esse lugar, e hoje eu preciso entrar. A graça de Jesus chega primeiro, depois vem o arrependimento. Ela não espera você melhorar, ela entra para transformar. Você só veio para observar, mas Jesus veio para te chamar. Talvez hoje você entrou aqui só porque você foi convidado por alguém e você não queria fazer desfeita. Deixa eu te falar uma coisa hoje, foi a mesma coisa com Zaqueu. E Jesus hoje pode estar falando com você: ei, deixa eu entrar. Hoje eu preciso entrar e ficar com você. Você que acha que veio apenas ver como é que essa igreja é diferente na cidade, Jesus não está esperando que você saiba de todas as coisas. Ele só precisa de um coração aberto para dizer: pode vir, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu não entendo tudo, mas eu quero te conhecer. Você subiu para ver, mas ele vinha para ficar. Não foi a sua busca que achou Jesus, foi a graça dele que te alcançou. Enquanto Zaqueu achava que a sua procura iria alcançar, quem sabe, status, ser reconhecido, ser visto por Jesus, foi a graça de Jesus que o alcançou primeiro. É assim comigo e com você. Um encontro com Jesus nos mostra que a graça dele sempre nos surpreende, mas um encontro com Jesus também nos ensina que não somos invisíveis para Jesus. Nós não somos invisíveis. Nós podemos ser invisíveis para o mundo, às vezes somos invisíveis para a parte da nossa família, às vezes nos sentimos invisíveis para pessoas de dentro da nossa casa. Pensamos que ninguém está me vendo, eu sou invisível, mas saiba de uma coisa: para Jesus nós nunca somos e nunca seremos invisíveis. O versículo 5 diz que Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que eu acho mais maravilhoso? Jesus não conhecia Zaqueu. A Bíblia não informa isso, isso é uma suposição minha. É a minha suposição, tem a sua aí. Mas eu duvido que Jesus já tivesse ouvido falar de Zaqueu.
Eu creio mais no poder divino em Jesus, que antes de Zaqueu subir naquela árvore, já sabia que existia um homem Zaqueu, e que algo de diferente iria acontecer, e que a salvação entraria na casa daquele homem. Zaqueu tinha subido numa árvore, mas não era só pela visão, era uma forma de observar sem se envolver. Sabe como nós fazemos às vezes? Não, deixa eu ver como é, mas eu não quero me envolver, eu não quero me envolver com esse negócio de Jesus, esse negócio de Deus, deixa eu só ver como é que é. Sabe, às vezes nós fazemos exatamente isso. Zaqueu sobe para poder ver como é, sem ter que se envolver. Mas Jesus chama Zaqueu para baixo, para o chão. Zaqueu queria ser visto e queria ver Jesus, queria controlar o quanto ele queria deixar exposto da sua vida, assim como eu e você fazemos. Nós queremos controlar quais partes nós queremos expor e quais partes nós queremos esconder. Isso sim, aquilo não, pode tocar nisso, mas não naquilo. Mas Jesus, na sua graça, quebra essa barreira com uma frase direta e diz: desce, eu preciso estar com você. Zaqueu não precisava de altura, Zaqueu precisava de entrega. Saiba, eu e você não precisamos de altura e nem de altitude para alcançar o reino dos céus. Nós precisamos de entrega e rendição. Precisamos declarar, sabe de uma coisa, Jesus? Eu não tenho o que é preciso, eu não sei o tanto que é preciso, mas eu quero me entregar a Ti. Zaqueu estava subindo e Jesus estava dizendo: você precisa descer para alcançar o reino, você precisa descer. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Nos escondemos atrás de produtividade, nos escondemos atrás do ministério, nos escondemos atrás de servir, nos escondemos atrás de redes sociais bonitas, nos escondemos atrás de uma frase que está tudo bem. Como que você está? Tudo bem. Mas como que você está mesmo? Está tudo bem. E não está. Subimos em figueiras modernas, posições que parecem seguras, mas só nos isolam da cura que Jesus quer nos dar. E Jesus não quer um tudo bem e por trás tudo mal. Jesus deseja entrar na nossa vida e transformar aquilo que está tudo mal em tudo bem, para que quando nós possamos dizer: como é que você está? Eu estou ótimo. Jesus, mas é aquele problema, não, aquilo continua, mas aquilo está lá igual. Mas então o que acontece? Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história. Eu estou bem, eu sou bem, porque Ele me transformou completamente. Nós que, quem sabe, trabalhamos o dia inteiro, sempre resolvendo tudo, entregando tudo, liderando a todos, mas por dentro sentimos às vezes um vazio, um cansaço, uma sensação de: eu não quero que ninguém me veja, eu quero me esconder. Aquele edredom, aquela coberta, aquele travesseiro, e já conhece quando você entra no quarto e diz: hoje eu quero só me tapar, eu não quero que ninguém me veja, eu quero esquecer eu não quero ser visto. Sabe, nós subimos nessas posições que parecem seguras, mas nos isolam da cura. A religião sempre tenta subir, Jesus sempre vai te convidar para descer. A religião sempre vai dizer que você tem que aparentar bem, você tem que estar bem, você tem que estar em dia com as suas obrigações, você tem que isso, aquilo outro. Jesus sempre vai dizer: ei, desce daí, cara, eu não estou em cima da árvore. Desce dessa posição, desce dessa postura, desce desse orgulho, desce daí, camarada, eu preciso entrar na tua casa. Desce daí. Jesus está dizendo: desce. Eu e você não precisamos mais viver no topo das aparências. Jesus está dizendo: eu quero falar com você no chão da transparência. Um encontro com Jesus nos ensina que não somos invisíveis para Ele. Saiba, eu não sei qual a dor que você carrega hoje. Todos nós carregamos alguma dor. Não se preocupe, isso não é um luxo seu. Todos nós carregamos alguma dor. Todos nós carregamos alguma coisa que nós estamos lidando. Para cada um de nós é diferente. Eu não sei qual é, mas deixa eu te falar uma coisa: você não está sozinho nem sozinha nessa. Há um homem chamado Jesus,
o Nazareno, que assim como chegou embaixo da figueira de Zaqueu, está aqui nessa manhã dizendo: ei, desce daí, eu quero entrar eu preciso entrar na sua casa, eu preciso mudar a sua vida, eu preciso. Mas o encontro com Jesus também nos mostra que não somos, além de nos mostrar que não somos invisíveis para Ele, também nos ensina que a sua presença sempre transforma. Deixa eu te falar isso, a presença de Jesus sempre transforma. A presença de Jesus é diferente da minha e da sua presença, ou de outras pessoas, quem sabe importantes, que estão, e pode ter um bom momento, de um bom bate-papo, de entender novas coisas, de ter novas conexões, de fazer novos negócios, mas logo vai embora e aquilo não muda a sua vida. A presença de Jesus sempre, obrigatoriamente, muda quem está com Jesus. Não há forma de não mudar. Ele foi o Deus encarnado. A presença de Jesus muda. Olha o que diz o versículo 8. Zaqueu, agora esse texto é maravilhoso porque ele fala em vários momentos, aquilo não foi rápido, mas são vários momentos que o texto compila. Jesus, imagina, Zaqueu desce, fica feliz, como o texto disse, e agora eles vão caminhando até a casa de Zaqueu. Lembrem-se, naquela época, eu já falei sobre isso aqui, as casas mantinham portas e janelas abertas, lugares onde mestres, onde rabinos, onde pessoas que entendiam da palavra de Deus estavam. Aquela casa se abria completamente, não importava de quem fosse, porque esse era o conceito de que agora essa casa se transforma num auditório de ensino, e todos da cidade têm acesso àquela casa. Nós vemos vários relatos onde Jesus estava dentro de uma casa e não havia mais forma de entrar, e as pessoas estavam na janela. Outros relatos de pessoas que estão sentados na janela para ouvir alguma coisa e caem. Outros relatos de um enfermo que precisa entrar na casa, mas Jesus está ali, tem multidões assistindo Jesus dentro pelas janelas. Eles sobem no telhado, lembram dessa, para poder entrar? Ou seja, isso era comum. Então agora Jesus vai com Zaqueu para sua casa, para a casa do publicano, do gangster, do chefe dos cobradores de impostos, daquele que extorque o povo, daquele que é mal visto, daquele que ninguém quer passar perto, daquele que todo mundo gospe ao ver. Essa era a cultura, daquele que todos amaldiçoam. Agora Jesus entra nessa casa, aí eles sentam, eu não sei o que eles falam, eu não sei por quanto tempo eles falam, eu não sei se eles comem ou não comem, mas normalmente estar na casa de alguém envolvia comida, e normalmente comida envolvia horas e horas e horas de preparo. Não havia micro-ondas, nem geladeira. E agora Jesus está sentado e todos começam a falar: eu não acredito que Jesus está dentro dessa casa. Como que, se Jesus soubesse quem é esse camarada? Que absurdo! Jesus, o Filho de Deus, o puro, o justo, o rabino, o mestre da lei, se envolvendo com essa porcaria, se envolvendo com esse lixo de ser humano, se envolvendo com esse cara que a gente não quer nem enxergar, nem se fosse pintado de ouro. Mas sabe de uma coisa? O texto não mostra que Jesus exige mudança de Zaqueu. O texto não mostra exigências de Jesus. Não aparece que Jesus deu um discurso, um sermão, não falou da lei, mas a presença de Jesus moveu o coração de Zaqueu mais do que qualquer pregação, mais do que qualquer religião. E aí o gangster, gente, ninguém se torna cobrador de imposto se não gostar do faz-me rir, do cascalho. Ninguém, você tem que amar muito aquele negócio. Agora o cara, o avarento, que gosta de ter todo o dinheiro, que rouba as pessoas, que subjuga as pessoas, agora esse camarada se levanta e diz: Jesus, eu preciso falar. Pois não, Zaqueu, a casa é sua, sinta-se em casa. E Zaqueu começa a dizer: Jesus, a partir de hoje é o seguinte, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Metade dos meus bens, metade, 50%, metade. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E agora vem algo lindo. E Zaqueu diz: e aqueles a quem eu tenha roubado, se eu roubei de alguém, Zaqueu é malandro, né? Se eu roubei de alguém, Jesus, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aqui vem a sacada, porque a cultura judaica e a lei judaica, que
Os romanos permitiam, lembram que os romanos permitiam certas leis? Os romanos permitiam, dizia o seguinte, que uma pessoa que houvesse roubado uma vaca de alguém, por exemplo, ou um cordeiro de alguém, ele precisava devolver o cordeiro que ele roubou para essa pessoa, e também devolver e entregar mais um cordeiro em forma de restituição. É uma espécie de, como é que chama? Nos julgamentos, quando você ganha uma causa, tem o valor da causa e tem... Não é juros. Tipo indenização. Sabe? Era basicamente isso. Você devolve o que você roubou e você dá uma indenização para que essa pessoa, porque essa pessoa ficou sem o bem. Essa era a lei judaica. Agora, olha que esse camarada diz: Jesus, se eu roubei de alguém, eu vou exceder a lei, eu não quero saber da lei, porque o que entrou na minha casa não foi a religião, o que entrou na minha casa não foi a lei, o que entrou na minha casa, porque a lei não me enxergava, a religião não me via, quem entrou na minha casa me enxergou, me viu quem eu era, viu o quanto eu estava sofrendo, trouxe salvação ao meu lar, então eu excedo a lei. Jesus agora, 4 vezes mais, 4 vezes mais, eu vou dobrar a lei. Sabe, é isso que Jesus faz com alguém. Jesus encontra um gangster e o transforma em generoso, alguém que restitui, alguém que toma decisões baseado no amor ao próximo. Sabe qual a diferença entre a presença de qualquer outra pessoa e a presença de Jesus? É que a presença de Jesus nunca te pressiona a mudança, a presença de Jesus te transforma. A presença de Jesus não nos pressiona, a presença de Jesus nos transforma. Quando nós entendemos que fomos vistos por Ele, amados por Ele, escolhidos por Ele, nós não mudamos porque somos obrigados, nós mudamos porque estamos gratos. Quando nós entendemos o amor que Ele derramou sobre nós, mudamos porque somos gratos ao que Ele fez na nossa vida. Zaqueu era rico e rejeitado, Jesus o tratou como amado e como escolhido, e a resposta de Zaqueu foi: eu não posso mais viver como antes, eu não dou conta de viver mais como eu vivia antes. Sabe, você que quem sabe lidera equipes, atende clientes o dia inteiro, resolve coisas grandes, coisas pequenas, a semana inteira, para cima e para baixo, de segunda a segunda, alguns de nós. Jesus quer entrar na sua rotina de verdade. É a presença dEle que vai mexer com a forma com que você trata as pessoas. É a presença dEle que vai mexer na forma com que você trata o dinheiro. É a presença dEle que vai mexer na forma com que o coração que você tem e faz as coisas. É a presença dEle que vai te dar propósito. Zaqueu devolveu mais do que a lei exigia, porque a graça sempre gera uma entrega além da obrigação. Sempre. A religião exige mudança para aceitar, mas a presença de Jesus aceita primeiro e transforma para sempre. Talvez você já frequentou lugares que exigem a tua mudança para então se aproximar de Jesus. Saiba de uma coisa: isso não é Jesus. Jesus primeiro se apresenta e se faz presente na nossa vida, e se nós desejamos que Ele entre e faça transformação, então a transformação vem através da sua presença e não através do meu e do seu esforço. A religião exige mudança, enquanto a presença de Jesus aceita primeiro para transformar para sempre. Todo mundo via Zaqueu como um problema, mas Jesus via Zaqueu com um potencial. Todo mundo via Zaqueu como um traidor, Jesus via Zaqueu com um coração pronto para mudança. Sabe, você pode se sentir esquecido, você pode estar se sentindo excluído, talvez invisível, mas Jesus está te dizendo hoje: eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua luta, eu vejo os teus traumas, eu vejo o que ninguém vê, e mesmo assim, vendo que ninguém vê, eu desejo ficar com você. Você reparou o que o texto diz? Jesus não diz: Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. Nós temos o texto. Vou complicar vocês. O texto não diz: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. O texto diz: Zaqueu, hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu, eu preciso transformar a tua vida. Zaqueu, eu preciso ficar com você. Sabia isso o que Jesus diz para mim e para você? Mas agora a decisão é sua, não é mais minha.
Nós não temos figueiras aqui, mas Jesus te viu nos lugares onde você estava, e mesmo assim te chamou. Agora eu e você precisamos descer. Deixa eu te falar isso, deixa eu te convidar nessa manhã. Desça do isolamento. O isolamento vai te matar. Não são os problemas que vão te matar, vai ser o isolamento que vai te matar. Desce do isolamento e se permita ser cuidado, se permita ser discipulado. Desce da correria e entrega o teu tempo àquele que é o eterno, aquele que é dono de todo o tempo. Desce da comparação e sirva com aquilo que você tem nas mãos. Você não precisa ser melhor para então fazer alguma coisa. Ele já te deu tudo o que você precisa para fazer com aquilo que você tem. Desce da dúvida e diga sim ao processo. Ah, mas é difícil, é doloroso, é incômodo. Diga sim ao processo. Essa semana ainda, deixa eu te animar a tomar uma atitude que diga: Jesus, pode ficar na minha casa. Eu não quero só te ver de longe, eu não quero mais controlar o ambiente, eu não quero te ver de cima de alguma coisa. Eu quero viver com você de perto, porque quem é visto por Jesus não pode e não continua invisível para o reino de Deus. Não há forma. Deixa eu te dizer isso hoje. Você se sente cansado? Bem-vindo. Você se sente longe? Bem-vindo. Você se sente pequeno, quem sabe no meio da multidão? Bem-vindo. Porque Jesus está dizendo hoje: desce da onde você está. Hoje eu desejo, eu quero, eu preciso ficar contigo. Ele não se impressiona com aquilo que você mostra. Ele não se move por aquilo que você faz. A melhor notícia é que ninguém permanece igual depois de ter visto Jesus face a face. Sabe, hoje eu quero te convidar a ficar em pé. Nós terminamos essa mensagem, mas eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que precisam tomar essa decisão de descer de figueiras. Não figueiras reais, não árvores reais. Não temos figueiras aqui, mas você entende, e eu sinto que o Espírito Santo falou ao seu coração enquanto essa mensagem era ministrada. Eu sei disso. E você já sabe exatamente daquilo que você precisa dizer: Senhor, eu preciso descer desse lugar. Talvez a sua esposa, ou o seu marido, o seu parceiro, os seus amigos, a sua família não sabem da sua decisão. Não se preocupe, eles não precisam saber. É você que está decidindo com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero orar por você. Se você deseja tomar essa decisão real, imutável, de obedecer e de atender o convite de Jesus, do Mestre que está dizendo: desce da onde você está. Eu quero te convidar a orar junto comigo. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Pai, nesse momento. Eu oro por todos aqueles que hoje estão decidindo descer dos lugares que estão te afastando deles, Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que hoje precisam tomar uma decisão definitiva de entregar o controle das suas vidas a Ti. Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão se isolando, que precisam entregar o isolamento, pessoas que estão subindo em lugares que te afastam, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão tomando o controle e hoje precisam soltar o controle. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor nos vê como nós estamos, como nós somos. O Senhor já nos viu antes de estarmos aqui. O Senhor já conhecia antes de vivermos. O Senhor já sabia como responderíamos. O Teu amor, Senhor Jesus, ainda sabendo o quão mal seríamos, o Teu amor nos escolheu. Por isso, Pai, em nome de Jesus, alcança esse amor. Alcança esse amor, Senhor Jesus, a cada irmão, a cada irmã nessa manhã, Pai. A cada irmão e cada irmã que precisam tomar essa decisão. Enche os seus corações de coragem, enche os seus corações de ousadia, para que o Teu reino seja glorificado e a nossa vida transformada, em nome de Jesus. E a igreja toda diz: a igreja diz amém. Será que nós podemos aplaudir agradecendo o Senhor Jesus pela Sua palavra, pela Sua misericórdia? Amém.